quebra através do filtro, o poder das imagens e conexões pessoais. No início deste capítulo, encontramos um palavra traduzida, gato gato. Como discutimos, padrão prática estudo envolve repetindo gato e gato até formar uma conexão de som. Isso é muito raso para se lembrar com facilidade, mas também é irrelevante. Quando você lê gato, você não quer pensar a palavra gato. Você quer pensar o seguinte: nós obterá melhores resultados se ignorar a palavra em inglês e usar uma imagem em vez. Recordamos imagens muito melhores do que as palavras, porque pensamos automaticamente conceitualmente quando ver uma imagem. Estudos de imagem e recordação demonstraram repetidamente que a nossa memória visual é fenomenal. Pesquisadores da memória na década de 1960, estudantes universitários submetidos a um dos mais testes de memória terrivelmente com nomes já inventada, Otivo alternativo forçado escolha teste. Nisso, estudantes universitários foram mostrados 612 anúncios em revistas, possivelmente ligada a cadeiras com seus olhos tinham aberto, e então, pediu para identificar as fotos antigas quando mostrado uma nova mistura de imagens. Os alunos corretamente escolheram as imagens antigas de 98,5% do tempo. Insatisfeitos, os pesquisadores repetiram os testes com mais imagens, tentando determinar o que os estudantes universitários vão colocar-se com abaixos salários e comida de graça. Não parece ser um limite. Os estudantes estavam dispostos a sentar-se em salas escuras durante 5 dias consecutivos, assistindo 10.000 imagens em uma fileira. Após o estudo, esses alunos identificados com precisão de 83% das imagens. Nossa capacidade de memória visual é extraordinária, só precisamos aprender a tirar proveito dela. Desde que precisamos aprender palavras, não imagens, vamos usar combinações de palavras e imagens. Tal combinações funcionam ainda melhor do que imagens sozinhas. Este efeito aplica até mesmo para totalmente independentes imagens. Você vai se lembrar um desenho abstrato com a frase maçãs são deliciosos melhor do que o desenho sozinho. Confrontados com uma imagem incompreensível e uma palavra não relacionada, o seu cérebro se esforça para encontrar significado, mesmo se não houver nenhum. No processo, ele se move automaticamente a palavra para fora da lata de lixo fosfato de sódio e em território coquille. Como resultado, você vai se lembrar. Nós podemos ir um passo mais profundo do que imagens, aproveitando o último nível, pessoal conexão. Você vai lembrar de um conceito com uma conexão de 50% pessoal com mais facilidade do que um conceito sem um, que é por isso que nossos estudantes universitários lembraram 50% mais pizzas, sim, nós gostamos deles, do que as ferramentas, sim, eles são sinônimo de instrumentos. Isso não quer dizer que conceitos sozinhos são ineficazes. Se você conectar gato para uma imagem de um gato bonito, você terá um fácil tempo lembrando essa palavra. Mas se, além disso, você pode conectar gato com uma memória de sua própria gato infância, essa palavra vai se tornar praticamente inesquecível. Como podemos usar isso em prática? Uma nova palavra estrangeira é como o nome de um novo amigo. O nosso novo amigo pode ser uma pessoa, um gato, ou de uma bebida. A carga de memória em cada caso é o mesmo. Vamos fazer uma nova nome do amigo memorável usando níveis de processamento. O nosso novo amigo é chamado Edvard. Simplesmente pensando Edvard, nós já atingiram o segundo nível de processamento do som. Se quisermos ir mais fundo, em território conceito, que iria procurar para uma imagem concreta para o nome de Edvard, como o personagem do filme Edvard Mãos de Tesoura. Se nós passou um momento imaginando nosso novo amigo com um par de tesouras para as mãos, teríamos um fácil tempo de lembrar o nome dele mais tarde. Esta estratégia é usada por memorizers competitivos. Sim, existem memorizers competitivas para memorizar rapidamente os nomes das pessoas, e vamos discuti-lo em profundidade os capítulos 4 e 5. Mas nós ainda não terminamos. Nós vamos fazer ainda melhor se podemos encontrar uma conexão pessoal com seu nome. Talvez você ainda se lembra de assistir Edvard Mãos de Tesoura em um teatro. Talvez o seu irmão é chamado Edvard, ou talvez você também tem mãos feitas de tesouras. Como você imagina o seu novo amigo interagindo com imagens relacionadas com Edvard e memórias pessoais relacionadas com Edvard, você está ativando redes mais amplas em seu cérebro. A próxima vez que você vê Edvard, este desfile de imagens e as memórias virão correndo de volta, e você vai ter dificuldade para esquecer o seu nome. Isto dá-lhe pontos sociais valiosos, que são, por vezes, ser trocados por noites de vinho, queijo e jogo de tabuleiro. Este processo de pensamento pode levar à criatividade, mas você pode aprender a fazê-lo rapidamente e facilmente. Para uma palavra concreta como gato, você pode encontrar uma imagem apropriada no Google Images, images.google.com, em segundos. Se você simplesmente perguntar, quando foi a última vez que viu um gato? Você irá adicionar uma conexão pessoal e cimentar a sua memória da palavra. Fácil. Para uma palavra abstrata como economia, o nosso trabalho ainda é muito simples. Quando procuramos imagens do Google, vamos encontrar milhares de imagens de grana, cofrinhos, gráficos do mercado de ações, e políticos. Ao escolher qualquer uma dessas imagens, vamos nos forçar a pensar concretamente e conceitualmente. Como resultado, a palavra se tornará muito mais fácil de lembrar. Se nos perguntarmos se a economia afetou nossas vidas, nós vamos chegar à conexão pessoal que precisamos lembrar essa palavra sempre. Neste livro, nós estamos indo para aprender o vocabulário em 2 etapas principais. Vamos construir uma base de fácil, palavras concretas, e então nós vamos usar essa base para aprender palavras abstratas. Durante todo, usaremos níveis de processamento para fazer palavras estrangeiras memorável. Pontos-chave: seu cérebro é um filtro sofisticado, o que torna a informação irrelevante esquecível e informações significativas memorável.
Palavras estrangeiras tendem a se enquadram na categoria esquecível, porque eles soarem estranho, eles não parecem particularmente significativo, e eles não têm qualquer ligação com as suas próprias experiências de vida. Você pode contornar esse filtro e fazer palavras estrangeiras memoráveis fazendo 3 coisas. Aprenda o sistema de som do seu idioma, ligar os sons às imagens, ligar essas imagens para suas experiências passadas. Princípio 2. Maximizar preguiça. Ouvi dizer que o trabalho duro nunca matou qualquer um, mas eu digo por que arriscar? Ronald Reagan. O esquecimento é um oponente formidável. Devemos a nossa compreensão atual de esquecer de Hermann Ebbinghaus, um psicólogo alemão que passou anos de sua vida a memorizar listas de sílabas sem sentido. Guth Husik Nishmipov gravou a velocidade de esquecimento, comparando o tempo que ele levou para aprender e depois reaprender uma de suas listas. Sua curva de esquecimento é um trunfo da experimental psicologia, tenacidade e masoquismo. A curva revela quão rapidamente nos esquecemos e o que permanece uma vez que tenhamos esquecido. O lado direito da curva é encorajador. Mesmo anos mais tarde, Ebbinghaus poderia esperar de idade gobbledygook aleatória para tomar mensuravelmente menos tempo para aprender do que nova gobbledygook aleatória. Uma vez que ele aprendeu alguma coisa, um traço dele permaneceu dentro dele para sempre. Infelizmente, o lado esquerdo é um desastre. As nossas memórias apressar fora de nossos ouvidos, como água através de uma rede. A rede permanece úmido, mas se nós estamos tentando manter algo substancial, números de telefone como os nomes das pessoas que acabou de conhecer, ou novas palavras estrangeiras, nós pode esperar para se lembrar de um 30% insignificante no dia seguinte. Como podemos fazer melhor? Nosso instinto é trabalhar mais. É o que nos leva através de exames escolares e ocasiões sociais. Quando nos encontramos nosso novo amigo Edvard, que geralmente se lembrar de seu nome com rote repetição, repetimos o seu nome para nós mesmos até que se lembrar. Se precisamos lembrar, talvez Edvard é o nosso novo chefe, então podemos repetir seu nome continuamente até que estamos de saco cheio. Se fizermos este trabalho extra, vamos lembrar o seu nome significativamente melhor, por algumas semanas. Repetição extra é conhecido como superaprendizagem, e isso não ajuda a memória de longo prazo em tudo. Você pode lembrar de um único fato a partir do último teste de escola que você amontoados para. Você pode até mesmo lembrar do teste em si. Se vamos investir nosso tempo em uma língua, queremos lembrar durante meses, anos ou décadas. Se não pudermos atingir esse objetivo, trabalhando duro, então vamos fazê-lo trabalhando tão pouco quanto possível. Um metronome, 4 anos, 6 milhões de repetições. O estudo de Hermann Ebbinghaus 1885 tem sido referido como um inquérito única, mais brilhante na história da experimental psicologia. Ele sentou-se sozinho em uma sala com um metrônomo marcando, repetindo listas de absurdos sílabas mais de 6 milhões de vezes, empurrando-se ao ponto de exaustão, dor de cabeça e outros sintomas, a fim de medir a velocidade de memorização e a velocidade do esquecimento. Ele foi o primeiro estudo data-driven da mente humana, e eu suspeito que fez dele uma explosão em eventos sociais. Pontos-chave: repetição. Rote é chato, e ele não funciona para memorização a longo prazo. Tome a rota preguiçosa em vez disso. Estudar um conceito até que você pode repetir uma vez sem olhar e depois parar. Afinal de contas, é apenas preguiçoso, outra palavra para eficiente.